Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vá jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Queria destacar, dentro dessa campanha boa do Cruzeiro, um meio atacante de só 17 anos de idade, que é o artilheiro da competição e tem chamado bastante atenção. Batistella, jogador que já tem 11 gols e 5 assistências em apenas 15 rodadas, ou seja, 16 participações em gol em 15 jogos, tudo isso com só 17 anos de idade. Diante do sucesso do Batistella, o atleta já foi chamado para discutir a renovação do seu contrato, que vence em dezembro do ano que vem. Antes de gravar o vídeo, eu ainda conversei com Adilson Batista, que é o chefão das categorias de base do Cruzeiro. Ele fez altíssimos elogios a esse jogador, atleta de muito destaque, porque bate bem na bola, é bom cobrador de faltas e cheira a gol, segundo o próprio Adilson Batista. Só para completar, em relação à Raposa, o Cruzeiro tem dominado o futebol mineiro das categorias de base. O maior rival do Cruzeiro hoje não é o Atlético, e sim o América, quando se fala em base. Hora de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meia atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas. E aí a principal informação do dia é que agora sim o Brian Medina passa a ser um alvo importante na zaga do Cruzeiro. O que a gente pode trazer de informação, ele é um atleta de 23 anos, canhoto, tem contrato com a equipe do América de Cali até metade do ano que vem, ou seja, a liberação do jogador pelo América, claro que custaria grana, mas longe de ser aí uma pedida do Internacional, por exemplo, longe de ser aquela proposta que o pessoal lá do Uruguai falou que tinha pelo Juan Rodrigues de 6 milhões, nem perto disso, mas o que falta? O Cruzeiro já deu uma investigada em toda a questão. O Brian Medina, ele foi titular em muitos jogos do ano. Nos últimos jogos, ele acabou perdendo a posição. É um atleta que outros clubes querem também. Na questão técnica, o Cruzeiro já fez uma avaliação de que é um jogador que pode ter um crescimento, que não vai ter um custo, repito, como estava aí pedindo o Inter pelo Vitor Gabriel, tem uma ótima estatura, né? 1,95 m. E o que o Cruzeiro fez mais? A questão extracampo. Então, isso tudo foi conversado, foi avaliado. E aí o que falta? Um último ok do técnico Leonardo Jardim. Se o Leonardo Jardim der esse ok, o atleta, inclusive, informação que a gente tem, buscando lá na Colômbia, ele se animou muito com a possibilidade de vir ao futebol brasileiro, de ter uma transferência para o exterior neste momento. Lógico que para ele seria uma valorização importante. E aí falta esse último ok. Se o Leonardo Jardim disser para a diretoria do Cruzeiro, está aprovado,
o Cruzeiro vai avançar e com chance de fechar negócio. Porque, pelas informações que a gente buscou ontem e hoje também, por não ser esse custo tão alto assim, o Cruzeiro toparia o investimento neste momento. E lembrando, né, o Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, o Vidalba hoje jogando muito bem, tem o Jonathan, e o Cruzeiro não perdeu o João Marcelo, né? E que foi comprado no meio do ano passado, né? Infelizmente teve uma grave lesão. Então, o Cruzeiro precisa, e tem Bruno Alves aí no sub-20, tem outros zagueiros, né? Tem o Janderson, tem zagueiro emprestado. Então, o Cruzeiro pensa o seguinte: pode contratar um atleta que pode ter uma evolução jovem e ser uma peça importante, mas não tem hoje a necessidade do Cruzeiro, até por apostar em crescimentos do próprio João Marcelo e do Jonathan Jesus, que você não precisa de contratar um outro Fabrício Bruno, né? Então, é esse o raio-x do departamento de futebol do Cruzeiro. Tendo esse aval do Jardim, o Cruzeiro avança para a proposta e com expectativa de fechar negócio. É hoje o principal foco para a defesa. Agora, se o Jardim não der o aval, aí tem que ver qual seria um outro plano aí do Cruzeiro para reforçar a defesa. Valu? Boa. Pedro e Caio comentam agora para quase 3.000 pessoas, até para dar uma panorâmica para quem nos acompanha aqui, Pedro e Caio. É muito distante em termos de característica do zagueiro do Internacional, porque a coisa, de fato, está andando agora com o Brian Medina, né? Como trouxe o Samuel, realmente dependendo de um ok do Leonardo Jardim para o Cruzeiro, aí sim, efetivamente, ir para cima dessa contratação do colombiano. Ô Valu, eu confesso que eu comecei, depois da notícia de hoje do Central da Toca, a ver algumas coisas, né, sobre o Brian Medina. Tô com alguns jogos dele aqui para assistir. O primeiro que eu comecei ali a ver foi contra o Júnior Barranquilla. Eu tentei ir atrás de jogos com um nível de enfrentamento maior, até para a gente poder observar ele nesse contexto. E aí, assim, do pouco que eu consegui ver ele, né, entre outros compromissos pessoais que eu acabei tendo no dia de hoje, me chamou a atenção a questão da mobilidade, porque eu vi um primeiro vídeo dele quando ele estava ainda emprestado ao Fortaleza, né, lá da Colômbia, e eu achei ele um pouco pesado, mas aí nos jogos de agora ele já parece ter melhorado nessa questão para poder se movimentar, para poder fazer um desmarque. Não é um cara muito bom construindo, como por exemplo é o Vitor Gabriel, mas é um jogador que tem boa noção, está sempre de cabeça em pé, parece uma situação simples, né? O zagueiro está ali sempre que conduzindo, olhando para frente, mas a gente vê muito zagueiro que parece que está procurando ouro, porque está sempre olhando para baixo. Não é o caso dele, mas eu gostaria eu estou tentando ver mais, assim, acho que nesse primeiro momento, depois que saiu a notícia do Central da Toca, estou tentando ver para fazer algumas anotações, até para falar com um pouco assim mais de propriedade. Mas um ponto que me destacou, pelo menos no primeiro tempo contra o Júnior Barranquilla, que foi o que eu assisti, é que ele é um atleta que vai o tempo inteiro para o duelo físico, né, Valu? Ele tenta sempre se impor e na maioria das vezes ele ganha, muito por conta da estatura, também do peso. Então é um jogador aí que tem esse perfil. Acho que vai ser interessante para o Cruzeiro se conseguir avançar nessa negociação. E aí o Samuel traz um ponto que eu acho que é o principal nesse tipo de contratação, que o Cruzeiro enxerga nele, né, a princípio faltando só o aval do Leonardo Jardim, um potencial de desenvolvimento. É um jogador que o Cruzeiro sabe que pode entregar, mas que pode evoluir também no que vai entregar. Então, acho que é um movimento característico, eu cheguei até a falar sobre isso ontem, né, de departamento de scout. É aquele cara que você busca, ele não é o jogador tão badalado assim, e aí ele chega aqui, é desenvolvido, e se tudo der certo, você tem um retorno técnico e futuramente um retorno financeiro. Mas tô aí com alguns jogos para poder observar, até fica à disposição aí dos amigos aqui da Samuca TV, se for o caso. Eu passo também os jogos para vocês, para que todo mundo aí possa estar assistindo. Eu acho que é bem interessante esse exercício. Valu, como eu falei ontem, eu tinha visto um jogo do Brian Medina, um jogo mesmo, que foi contra o Corinthians, né? Mas não serve tanto de parâmetro, porque afinal de contas,
contra o Corinthians, o América de Cali estava com um time completo e o Corinthians com um time bem mexido, né? Inclusive o comandante no ataque era o Hector Hernandes, não era o Yuri Alberto, e a diferença de nível é assustadora. Mas foi um jogo correto. Agora, hoje, principalmente, a partir da confirmação que o Samuca conseguiu, que o Cruzeiro avalia o nome, eu tô nessa mesma pegada do Pedro, buscando mais informações, ver mais jogos, para falar com mais propriedade sobre o jogador. E até esticando esse ponto que o Pedro colocou, de ser um cara que vai muito firme para os duelos, né? Aí se parece um pouco com o Vitor Gabriel. Teve até uma análise na semana passada que a gente chegou a levantar por aqui de Vitor Gabriel com o Valentim Gomes, né? E o Vitor Gabriel, ele se diferencia muito do Valentim por conta da capacidade de imposição física, porque é um cara que vai muito mais para os duelos. O Brian Medina me parece que vai até um pouco mais, e às vezes passa do ponto. E me parece, por algumas coisas que eu pesquisei, que esse foi um dos motivos dele ter perdido a posição. Ele, por exemplo, na apertura, é o segundo zagueiro com mais cartões amarelos. Acumulou 8 cartões amarelos. É um cara que estava exagerando um pouco em algumas chegadas, fazendo algumas faltas perigosas, e até por isso acabou que ele foi sacado da equipe. Nada que não possa ser consertado, né? Porque é um cara que mostrou o seu valor por lá, dentro do campeonato colombiano, que não é como o brasileiro, mas tem um nível interessante, e dentro também de competições internacionais. Acho que dentro do que o Cruzeiro hoje almeja para a zaga é interessante. E casa muito com o que o Jardim já falou, né? Se fosse há 3 meses, talvez o Cruzeiro não poderia se dar ao luxo de buscar um zagueiro que ainda tem que evoluir. Por quê? Porque na época o Lucas Vidalba era uma incógnita. Quem recupera o Lucas Vidalba é o Leonardo Jardim. Hoje o Cruzeiro tem uma das melhores duplas de zaga titulares do futebol brasileiro. Acho que isso é um fato. Fabrício Bruno e Vidalba formam uma grande dupla de zaga que dificilmente vai cair de rendimento, e é uma dupla de zaga para jogar por muito tempo, né? Fabrício Bruno não tem nem 30 anos, o Vidalba está com 30, então são jogadores que, dentro da normalidade, vão jogar por muito tempo. O Jonathan Jesus deu um sinal muito legal de recuperação contra o Palmeiras, porque vinha oscilando, né? Começou bem a temporada, caiu de rendimento e agora parece crescer novamente. O Samuca citou aí outras opções. Então, é um Cruzeiro que hoje não precisa buscar um cara que já esteja pronto para a defesa. Acho que o cenário, se tratando de um ponto, é diferente. E aí, naturalmente, o Cruzeiro vai ter que gastar um pouco mais de dinheiro. Mas se tratando do Brian Medina, casa sim com o que o Cruzeiro está buscando hoje, com um jogador para composição, para ser uma boa opção ao Lucas Vidalba, e aí, quem sabe, podendo evoluir ao ponto até de brigar pela posição de titular. Finalmente, jogadores do Cruzeiro retornando agora pela manhã. A Toca da Raposa 2, claro que alguns já estavam fazendo atividades em BH, alguns até na Toca da Raposa 2, por exemplo, o Lucas Silva, o Japa ontem esteve também na Toca, além dos jogadores que estão se recuperando de lesões no departamento médico do Cruzeiro, mas agora pela manhã, aí sim, todo mundo na Toca da Raposa 2, na retomada, recomeçando os trabalhos, pensando na segunda metade da temporada. Tem muito jogo pela frente ainda e também a preparação para a Vitória Cup, o torneio amistoso da próxima semana, que a gente vai acompanhar e transmitir os 2 jogos do Cruzeiro com imagens aqui na Samuca TV. Finalmente acabou a espera, foram 2 semanas aí de férias para todos os jogadores do Cruzeiro. Vamos ver mais tarde todas as informações que serão divulgadas nesta reapresentação. Reapresentação que deve ter normalmente Gamarra, Lautaro Dias, jogadores que estiveram aí envolvidos em possíveis saídas, mas nenhum avanço até o momento. Inclusive sobre Lautaro Dias, informação é que o Sport tentou um empréstimo, o Cruzeiro não tem interesse, e sobre o interesse do Sport em Bolaci, nada chegou até o Cruzeiro neste momento. São jogadores que vão se reapresentar então nesta sexta-feira. E uma outra informação que era sobre o Lautaro Dias envolvendo o Santos. A informação que a gente tem com pessoas ligadas à diretoria do Santos é que não existe negociação pelo Lautaro Dias. O jogador não está nos planos do time da Vila neste momento.
a diretoria executiva de futebol do Santos, que agora tem Alexandre Matos, mas nem isso fez com que esse interesse acontecesse. O Santos busca outros jogadores no mercado. Por falar em mercado, a sexta-feira pode ser aí de novidade quanto a uma possível negociação com Brian Medina, zagueiro de 23 anos que pertence ao América de Cali. Isso porque é um atleta que está sim no alvo do Cruzeiro. O Cruzeiro tentou o Vitor Gabriel do Inter, a pedida foi muito alta e apareceu o Brian Medina. E o que falta agora é um aval do técnico Leonardo Jardim. Se o Jardim aprovar, por causa de todos os fatores que vêm sendo avaliados, não só a questão do campo, mas também o extracampo, o Cruzeiro vai fazer uma proposta ao América de Cali para comprar os direitos econômicos do Brian Medina. Não tem proposta oficial até o momento, porque depende, claro, deste último aval do técnico Leonardo Jardim. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.